A vacina para o coronavírus ainda está distante. A maioria dos especialistas diz que falta pelo menos 1 ano. Enquanto esperamos pela vacina, é necessário um tratamento para os pacientes infectados e também para evitar que as pessoas adoeçam. Existem pelo menos 35 tratamentos possíveis que estão sendo promissores. O que se destaca em relação aos outros é a hidroxicloroquina. Os Estados Unidos exigiram um volume tão grande do medicamento que chegaram à Índia para atender a demanda de hidroxicloroquina. A procura por esse medicamento antimalárico aumentou rapidamente depois que a Índia decidiu suspender a proibição de sua exportação. Ela está fornecendo a droga para 55 países atingidos pela pandemia. Mas a hidroxicloroquina é realmente uma cura viável para a Covid-19? A hidroxicloroquina existe em outra forma chamada cloroquina. A cloroquina foi extraída pela primeira vez da casca da planta cinchona pelo povo do Peru nos anos de 1600. Eles a usavam para combater calafrios e febre. Em 1934, a cloroquina foi identificada na ciência ocidental e usada contra a malária. Desde então, tem sido usada para o tratamento de tudo, desde o HIV até doenças autoimunes. Um estudo realizou testes em 36 pacientes, dos quais 20 foram tratados com a droga e 16 eram um grupo de controle. Após 6 dias, todos os 20 pacientes tratados com a droga apresentaram resultado negativo e menos de 20% do grupo de controle apresentou resultado negativo. Isso é muito promissor, mas há algumas coisas a serem lembradas. 1. Na maioria dos casos, o paciente que recebeu a droga do médico poderia ter se recuperado de qualquer maneira. 2. É preciso haver mais testes com grupos maiores. 3. Precisamos conhecer as condições corretas, onde e em quais pacientes é seguro usá-la. Apesar dos riscos, países como China, Austrália, França, Noruega, Estados Unidos e muitos outros estão usando hidroxicloroquina. Mas, como o medicamento de décadas atrás se tornou um candidato para combater a Covid-19? Em 2005, estudos em células mostraram uma redução de 90% no coronavírus SARS, quando tratados com cloroquina e até 100% com apenas 10 microgramas de cloroquina. A conclusão desse estudo é que ela é extremamente eficaz, mas precisamos de muito mais, já que os resultados de experimentos em células podem não traduzir 100% no corpo humano. Um estudo chinês sobre células em fevereiro encontrou uma destruição de 100% da Covid-19 com 10 microgramas. Embora este também tenha sido um estudo em células e não em seres humanos, o estudo concluiu que a cloroquina é uma droga barata e segura que é usada há mais de 70 anos e, portanto, potencialmente aplicável contra o 2019 nCoV. No início de fevereiro, o fosfato de cloroquina foi selecionado entre milhares de medicamentos existentes para combater a Covid-19 pelos cientistas chineses. Após um estudo com 100 pacientes, concluiu-se que o medicamento deveria ser incluído nas diretrizes oficiais da Covid-19. Em seguida, a Coreia do Sul também emitiu diretrizes semelhantes, incluindo a cloroquina como tratamento eficaz. Por outro lado, de acordo com um estudo recente com cerca de 150 pacientes em 16 centros na China, o uso de hidroxicloroquina não ajudou a se livrar do vírus de forma melhor do que o tratamento padrão. O grupo de 75 pessoas que tomaram hidroxicloroquina teve muito mais chances de obter efeitos colaterais, mas eles eram, em sua maioria, leves. O medicamento ajudou a aliviar alguns sintomas clínicos da Covid-19, mas houve uma queda maior na proteína C reativa, que é uma medida de inflamação nos pacientes que a tomaram. Porém, recentemente, um ensaio clínico no Brasil foi abortado após a morte de 2 pacientes. Este e outros estudos concluíram que não havia evidências suficientes para provar que a hidroxicloroquina era benéfica no tratamento da Covid-19. Existem alguns efeitos colaterais graves no uso da hidroxicloroquina, como 1. Se você tem um problema cardíaco, o medicamento pode ser fatal, pois causa irregularidades no coração. 2. A cegueira também é um efeito colateral raro, mas conhecido do uso a longo prazo. 3. Interação negativa com medicamentos existentes. 4. Algumas queixas de náusea. 5. Descamação da pele em alguns casos. Os médicos ainda estão usando o medicamento depois de avaliar os riscos de cada paciente e está sendo eficaz. Embora os sinais sejam positivos, o medicamento não deve ser usado para tratamento sem uma avaliação médica adequada dos riscos envolvidos para cada caso. Existem muitos outros estudos e testes em andamento para a hidroxicloroquina e outros métodos de tratamento. Os resultados desses testes certamente serão de interesse para o mundo inteiro nessa época de pandemia.